PIB, inflação, taxa Selic, superávit e déficit. Mas afinal, o que seriam essas coisas? Com certeza você já abriu alguma notícia e tinha alguma dessas informações. E ficou se perguntando, mas o que isso quer dizer? O que seria isso? É muito normal em jornal, notícias, encontrarmos muitos termos que desconhecemos, que a população em geral desconhece. E fica muito difícil entendermos o que a notícia quer dizer para nós se nós não entendemos o termo. Então hoje eu irei passar o significado dos principais termos econômicos que vemos nos jornais e notícias para que você entenda com facilidade tudo aquilo que estão tentando lhe dizer. Eu sou Gabriel Braga, esse é o Código Braga, e se você não é inscrito, se inscreve para não perder nenhuma novidade. Podemos começar com o PIB. O PIB nada mais é que o Produto Interno Bruto. Ele mede a produção interna que temos dentro do país, ou seja, apenas aquilo que produzimos internamente, não considera aquilo que trazemos de fora, aquilo que não é produzido dentro do Brasil. Ele soma todos os bens finais produzidos, seja produto, serviço, tudo que é produzido internamente, ele faz a soma e dá aquele total que representa como está a nossa economia em termos de produção. O PIB é como você ter um país com vários pés de manga, você colher essas mangas, transformar elas em suco e então vender esse suco. O PIB corresponde ao valor total do suco vendido, porque esse foi o fim. Esse suco vendido, ele é o PIB. O produto final resultante de toda a produção dentro do país. Inflação. A inflação é o aumento generalizado dos preços, ou analogamente, a redução do seu poder de compra. É como você olhar em janeiro, por exemplo, no início do ano, que você tem R$100 e determinada loja de variedades você pode encontrar um produto a R$50. Você decide não comprar e volta à mesma loja em dezembro, com os mesmos R$100. Porém, a loja está vendendo o mesmo produto, uma única unidade a R$100. Antes, com os R$100, você conseguia comprar 2 produtos a 50. Hoje, você consegue comprar apenas um a 100. Note que sua quantia monetária é a mesma, continua os mesmos R$100. Porém, o seu poder de compra, ou seja, o preço do produto aumentou, que aqueles R$100 não consegue comprar a mesma coisa que você compraria em janeiro. No Brasil, a gente tem o que chamamos de IPCA, que é o que mede a inflação, é o índice mais utilizado no Brasil quando vamos medir a inflação. Então, quando você vê IPCA, você já associa que está falando o que está acontecendo com a inflação do Brasil. O problema é que o IPCA, ele mede uma cesta de compras, ou seja, vários produtos que às vezes podem não refletir na sua compra. Ele pode usar, por exemplo, nessa cesta de compra, o preço do feijão, por exemplo, e você não come feijão, você não compra feijão. Se o preço do feijão estiver muito alto, não vai fazer diferença, ou seja, você não vai sentir essa inflação. Por isso que falamos que é generalizado, é uma quantidade grande de produtos que pode não refletir naquilo que você consome. O importante é você entender um conceito e saber que naquela cesta de compra que o governo determinou, a inflação teve aquela variação, ou subiu ou desceu. Seguindo a linha de inflação, temos o que chamamos de Selic. A Selic é um dos instrumentos utilizados justamente para fazer esse controle da inflação, seja se ela estiver muito alta para tentar reduzir, ou se estiver muito baixa para tentar elevar, digamos assim, em termos gerais. Mas você deve estar se perguntando, mas inflação, se não tiver inflação não seria bom? Por que eles tentariam intervir para tentar ter alguma inflação? Se você está se perguntando isso, eu tenho um outro vídeo aqui que eu explico que inflação zero ou inflação negativa é algo que não é tão bom assim como a gente imagina. Checa lá o vídeo que você vai entender. Mas o que seria essa Selic? A Selic nada mais é do que a taxa básica de juros da economia brasileira. Em palavras simples, é o governo falando o quão caro vai ser para você tomar um empréstimo, quão custoso vai ser o crédito. Mas como o crédito vai influenciar na inflação, se o crédito está barato ou o crédito está caro? É simples. Se o crédito está barato, as pessoas vão querer comprar mais, elas vão se endividar mais, elas vão ter mais dinheiro, elas vão comprar mais e a compra vai fazer com que o preço das coisas suba. Analogamente, se o custo para você ter dinheiro emprestado está muito alto, você não vai ter dinheiro emprestado, você não vai querer crédito, você vai querer guardar o seu dinheiro, vai querer investir em algo fixo, você não vai querer ter esse pensamento consumista. E se você não compra, a economia desacelera, ela não fica tão aquecida porque não está tendo consumo, não tem muita gente comprando, não tem muita gente vendendo. Ou seja, o governo olha e diz, a inflação está alta, vamos aumentar nossa taxa, vamos fazer com que o crédito fique caro e assim a inflação vai reduzindo aos poucos. Se a economia está parada, analogamente, o governo vai abaixar para estimular o consumo, as pessoas comprarem mais
inflações e fazer com que a economia gire, fique aquecida. Ah, mas se eu aumento a taxa de juros porque o governo já não deixa a taxa de juros lá em cima e aí nunca vai ter inflação e vai ficar tudo ótimo. Porque não é apenas os consumidores em si que são afetados com a taxa de juros alta. Todos os empresários que precisam do crédito para se financiar ou para investir, eles vão desistir, eles vão preferir não fazer porque vai estar muito caro. E se você não tem investimento, a economia vai parando, até que chega um momento que fica estagnada e fica uma crise. O objetivo do governo é ela ter uma taxa de juros que seja bem controlada para que a inflação não fique muito alta nem muito baixa, que não desestimule tanto a economia, mas também não deixe tão aquecida ao ponto da inflação ser muito alta. Taxa de câmbio. A taxa de câmbio nada mais é que o preço de uma moeda estrangeira em relação a outra. A mais utilizada, conhecemos, é o dólar. Sempre que você abre uma notícia, tem alguém falando, o dólar está muito caro, o dólar está barato, o dólar está a 5, a 6. É basicamente falar quantos reais eu preciso desembolsar para comprar um dólar. Por exemplo, para ter um dólar eu preciso pagar 5 reais. Mas aqui está outra pegadinha que muita gente cai, que é achar que se o dólar está muito baixo, se você precisa de poucos reais para comprar o dólar, é o ideal, é como deveria ser. Porém, isso não é 100% verdade. Dizer que o dólar desvalorizou não é sempre bom e nem dizer que ele valorizou também é sempre bom. Tudo vai depender do cenário e o que você está analisando. Pensa comigo, você tem um negócio e você vende para fora e você recebe em dólar. Se o dólar está valorizado, ou seja, você precisa de mais reais para comprar um dólar, quando você receber essa quantia em dólar do exterior, quando você vender o seu produto lá fora, você vai ter mais ou menos dinheiro aqui dentro? Você vai ter mais. Quando o dólar ele está valorizado, as pessoas que exportam, elas tendem a receber mais dinheiro do que se ele estivesse desvalorizado, porque quando houver a conversão, aquilo que um dólar valia, o real vai ser muito mais se ele está valorizado. De forma análoga, se você vende para fora, se você exporta recebendo em dólar e o dólar desvaloriza, você vai receber menos do que aquilo que você receberia antes. E tudo isso só em questão de taxa de câmbio. Ou seja, o seu produto não mudou, o cliente não mudou, apenas a taxa de câmbio fez você receber menos internamente ou mais internamente. E também podemos falar quando o dólar está desvalorizado. Quando você está aqui, você tem a sua empresa e você precisa, por exemplo, de um maquinário que aqui você não vai conseguir com facilidade, ou de um insumo que não tem aqui e você só consegue comprar fora e o dólar está desvalorizado, vai ficar barato para você comprar fora. Ou seja, você pode comprar essa matéria lá, trazer para cá barato, poder produzir o seu bem final e vender e ter uma margem de lucro melhor. Isso pode ser vantajoso para você. Por isso que eu digo, depende do que você está olhando, analisando. Se você quer fazer uma viagem para fora, você precisa que o dólar seja desvalorizado, você quer ter poder de compra lá fora. Toda essa questão de exportação, importação, o câmbio, gera muita discussão, principalmente pelo fato de que você pode ter várias formas de pensar, como por exemplo, se o dólar está desvalorizado e está barato importar, o produtor aqui dentro ele pode seguir dois caminhos. Ele pode investir mais aqui para tentar ser competitivo, como também tem pessoas que defendem que isso ia fazer com que a indústria interna paralisasse porque está mais barato comprar fora. Ou seja, eles não iriam investir aqui dentro nos próprios maquinários e iam simplesmente sair do mercado. Isso é uma pauta mais extensa que podemos discutir em outro vídeo. Superávit, déficit. Esses termos nada mais é que a relação entre gastos e receitas. Quanto dinheiro entra e quanto dinheiro sai. Quando falamos superávit, significa que houve mais receita entrando no país do que saindo. Analogamente, o déficit é quando tem mais despesas do que entradas. Quando essas expressões vêm acompanhadas de primário, superávit primário, déficit primário, significa o resultado sem contar os juros que temos sobre dívidas. Quando o governo ele não tem o dinheiro, a capacidade de financiar, ele precisa ter financiamento de fora, ele precisa tomar empréstimo. Assim como nós, quando não temos dinheiro, nós pegamos algum empréstimo, o governo também faz isso. E todo empréstimo gera um juros, é o custo do dinheiro emprestado. Quando falamos primário, significa que não está contabilizando todo esse custo que o governo tem que pagar sobre o empréstimo que ele teve, empréstimo que ele tirou. Quando falamos que tivemos o superávit primário, tivemos mais entradas do que saídas, sem considerar os juros que temos sobre empréstimos tirados anteriormente. E esses foram os 5 principais temas utilizados sobre economia que você encontra em jornais, notícias. Podemos fazer uma parte 2 com mais termos, caso vocês tenham interesse. Se eu esqueci de algum que é muito importante, você pode comentar aqui embaixo também, que eu posso voltar e fazer um vídeo explicando. No mais é tudo, compartilhe, divulgue, siga nas nossas redes sociais e lembre-se, o jogo é longo, a vitória é diária.